Pai do Senhor Jesus, eu estou aqui trabalhando, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, livro de João, capítulo 5, no qual fala sobre um paralítico do tanque de Betesda que havia 38 anos e se achava enfermo. E mediante essa palavra eu quero trazer uma simbologia em que esse tanque, quero trazer para os dias atuais como se fosse um altar. Altar das nossas igrejas, que a cada dia tem sido rachado, tem sido corrompido pelos os homens, né? Que se titulam ser homens de Deus. E a Bíblia vai se dizer que, mediante aquela palavra no livro de João capítulo 5, se havia uma disputa. E que todos queriam se atirar naquele tanque para ser curado da sua enfermidade. Só que aquele paralítico, a Bíblia foca nele, né? E traz um texto perante esse paralítico que havia 38 anos nessa situação e ninguém o ajudava. E ele não conseguia ser curado desta enfermidade. E o texto ele não vai dizer, mas abre o entendimento para que nós pense, né? E fale sobre isso, e em que todos aqueles que eram curados, ele não para dar um testemunho da sua cura, em que se havia naquele tanque e que ele se recebeu. Mas todos que eram curados, sumia mediante a palavra do Senhor, e só ficava o paralítico, esperando a sua cura. E como eu quero trazer essa simbologia do tanque para o altar, é que todos nos dias atuais querem subir para o altar, mas subir para quê? Para ser mais um maioral? Para ser mais um homem que se titula ser de Deus? A Bíblia diz que quando a vida opera no povo, a morte opera no sacerdote, naquele que faz a palavra de Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele tomando a sua palavra e ensinando aos seus discípulos, ele diz assim, ó, eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, eu lavo o pé de todos vocês. E Jesus, ele falando isso, ele se humilha perante aos homens, né? E ensina-nos também, que diz assim, eu sendo o Senhor e Mestre, eu vou limpar o pé de vocês, vou lavar, para que vocês também, quando seja Senhor e Mestre, faça também o mesmo. E não queira ser mais um maioral para estar roubando a lã do meu povo. Para estar roubando a lã das minhas ovelhas. Lembra-se de Pedro? Foi Pedro que contestou mediante essa palavra. Quando Jesus queria lavar os pés do discípulo. E Pedro disse, não, Senhor. Não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus falando a ele, falou assim, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não terá parte comigo. Pedro dizendo, olha Senhor, lava não só os pés, mas também o corpo todo. E quando Jesus, ele retorna, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. É mesmo, Pedro? Então vai, apacenta minhas ovelhas. Jesus mais uma vez dizendo, conhecendo o coração de Pedro, disse, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro olha dentro dos olhos dele, Jesus olha dentro dos olhos dele e diz assim, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, caindo em si em arrependimento, diz assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ei, ministros, sacerdotes, pastores, líderes do altar, para de roubar o povo, para de roubar a lã e as gorduras e começa a apacentar o rebanho do Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Altar não é palco, altar não é outdoor, altar é lugar de pregar a palavra do Senhor, espírito e em verdade. Altar é lugar de sacrifício, sempre foi e sempre será. Mas vós, escribas e fariseus hipócritas, tem transformado este altar do Senhor em um palco, em um palanque, para estar roubando o povo e para estar rachando as coisas santas do Senhor Jesus. Lembra da mão que apareceu no dia de Daniel? Mene, mene, tekel, passi. Pesado foste na balança e foste assado em falta. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus.